Conhecimento não pesa na mochila. Você já se perguntou como é que as pessoas iluminavam suas casas no passado, numa época que não havia energia elétrica? Pois bem, elas usavam lâmpadas a óleo. Por milhares de anos, foi isso daqui que iluminou a casa e a vida das pessoas. E pode ser que você nunca utilize esse conhecimento, mas nesse vídeo você vai saber tudo o que você precisa saber sobre lâmpadas a óleo. Além disso, nós teremos um tutorial muito legal de como você pode produzir uma a custo zero usando coisas que você tem na sua casa. Bom, antes da gente começar e você entender de fato como funciona uma lamparina a óleo, eu vou pedir para você já deixar o seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Mas o favor mais especial que eu quero que você faça hoje é compartilhar esse vídeo. Mande esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Sabe por quê? Porque muita gente vai passar aperto sem energia e vai ter como produzir isso dentro da sua casa com materiais extremamente baratos. Pelo menos no escuro as pessoas não vão ficar. Vamos tentar resgatar esse conhecimento, porque isso é coisa dos nossos ancestrais. Nós não somos os primeiros a não conseguir enxergar no escuro. Muita gente e muita história antes da gente já rolou, e é sempre bom ter esse conhecimento armazenado, porque afinal de contas ele não pesa na mochila. Nem o humano moderno, nem o humano primitivo conseguiam enxergar no escuro. Todos eles precisavam de uma fonte de luz. E há milênios, várias gerações nasceram, viveram e morreram sobre a luz das lamparinas a óleo. Os tamanhos, tipos e modelos variam bastante. Elas eram usadas nos castelos, elas eram usadas no Oriente Médio, elas eram usadas na Ásia, elas eram usadas no mundo todo e muitos registros históricos documentam o uso desse tipo de lamparina. Jesus usou uma dessa na carpintaria. Reis, rainhas, os óleos eram os mais variados possíveis, desde óleo de azeitonas, azeite, óleo de gordura de animais, até óleo de baleia. Enfim, são milhares de anos de história que nós simplesmente, na era moderna, por conta da eletricidade, deixamos passar e esquecemos. Hoje em dia, existem pessoas que sequer acreditam que um dia a humanidade viveu numa era sem eletricidade. A primeira coisa sobre as lâmpadas a óleo que você tem que saber é que o óleo é o combustível principal de todas elas. A nossa primeira lamparina é mais uma representatividade do que, de fato, uma lâmpada, correto? Por quê? Porque ela vai representar todas as fontes de origem do óleo que a gente tem na natureza, desde origem vegetal, animal, na forma de banha e gordura, e até mineral, que são a grande maioria dos óleos modernos. Isso aqui, ó, é uma castanha do Pará, correto? Ó, muito boa. Quase todas as castanheiras fazem frutos com uma composição cheia de óleo, e todos eles podem virar velas como essa daqui. No caso da castanha do Pará, por exemplo, uma velinha como essa daqui pode ficar acesa por até meia hora. A segunda coisa que você tem que saber é que qualquer recipiente com óleo pode virar uma lamparina. Já que todo óleo queima, nós vamos partir agora para o nosso segundo modelo de lâmpada, e esse modelo ele é totalmente sobrevivencialista. Você vai usar uma latinha de sardinhas e papel toalha. Olha só, esse é um recurso para você usar como a emergência da emergência, correto? Não é uma coisa que você vai usar no dia a dia, até porque ele é bastante limitado. Você está numa situação de sobrevivência e você tem uma latinha de alimentos. Você vai primeiro providenciar um pavio feito de papel, tipo esse aqui, que você está vendo agora, tá? Vamos torcer bem ele aqui, ó. Papel toalha mesmo, esses papéis bem comuns. Se você tiver uma tirinha de pano de algodão, vai funcionar também. Com a sua faca de sobrevivência, você vai abrir um buraco na lata. Pavio de papel, a gente coloca ele lá dentro, olha só. E agora é só esperar um pouquinho
até ele começar a absorver o óleo aqui. Olha só, já subiu mais ou menos até aqui, tá? Então eu vou cortar aqui agora, pegar o isqueiro e acender a nossa lâmpada. Não é à toa que a humanidade usou lâmpadas a óleo por milhares de anos. A queima do óleo, ela é muito mais brilhante, por exemplo, que a queima da parafina. Então é muito mais eficiente que a queima de uma vela. Eu sei que eu já pedi lá no começo, mas é muito interessante que você envie esse vídeo para um máximo de pessoas possível, porque esse é um conhecimento que nós estamos tentando resgatar. Nessa lâmpada de lata de sardinha, eu usei um pavio. Mas como isso funciona? Do que ele é feito? Um pavio geralmente é um material orgânico que vai beber o óleo, que vai puxar o óleo, vai canalizar o óleo. Esse aqui, ó, é um clássico pavio, tanto usado em lamparinas a óleo quanto a lamparinas a querosene. O querosene, ele é um produto bastante caro. O óleo, provavelmente, você vai ter aí na sua casa. Esse tipo de pavio, ele é altamente eficiente. Com ele, você pode até filtrar água. E foi exatamente isso que nós fizemos. Nós fizemos um pequeno teste para você poder ver como é feita essa condução do líquido de uma ponta para outra quando ele está encharcado. Esse é um teste feito com água. É óbvio que ela é muito menos viscosa que o óleo, tá? Mas dá para entender direitinho como funciona a condução dos líquidos pelo pavio. No caso da nossa lamparina, por exemplo, ele vai ficar na vertical, mas ainda assim, mesmo na vertical, ele consegue se manter encharcado o tempo todo. Eu sei o que está acontecendo agora. Nesse exato momento, alguém com seus dedinhos serelepes está escrevendo: nossa, por que eu vou fazer isso já que o preço do óleo está na estratosfera? Que isso, meu amigo? O óleo é extremamente barato. Eu acho até que ele é de graça. O óleo que a gente vai usar nesse vídeo aqui, esse aqui, ó, nada mais é do que esse óleo usado filtrado. Tá vendo aqui? Você passa ele várias vezes num tecido, num filtro de café, tira bastante das impurezas, talvez até vale a pena dar uma aquecidinha nele, que você vai ter o óleo perfeito para fazer a sua lamparina. Além disso, em termos de custo, 1 metro de pavio como esse daqui custa R$ 1. Talvez até eu tenha sido enganado e pagado caro demais. Anota isso aí no seu caderninho sobrevivencialista. Isso aqui é combustível dos melhores. Ou você está jogando ele na pia e ferrando o meio ambiente, ou você está dando ele de graça por aí. Não faça mais isso. Armazene seu óleo usado porque você pode precisar dele. Adivinha o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai voltar para 1700 e vai produzir uma verdadeira lâmpada a óleo. Ou quase, porque naquela época eles usavam uma infinidade de óleos diferentes para poder iluminar os ambientes. A banha aqui no Brasil foi muito usada e misturada com outros óleos para poder iluminar as casas. Na Europa, por exemplo, você tem a clássica história da Moby Dick, que se passa em uma época onde eles caçavam as baleias para tirar o óleo de baleia. O óleo de baleia, só para você saber, ele produzia uma queima muito brilhante e praticamente sem fumaça. Mas isso era para a casa dos bacanas. O óleo de baleia era muito caro. Os pobres mesmo tinham um cantinho da casa que ficava esfumaçado, preto, com teto cheio de fuligem. E é mais ou menos uma dessa que a gente vai montar.
Depois desse vídeo, eu aposto que sempre que você ver uma garrafinha de azeite indo para o lixo, você vai lembrar de mim. Olha só, garrafinhas como essa daqui de azeite são ótimas por dois motivos. Primeiro, você consegue ver quanto de óleo tem aqui dentro, e depois, porque as tampinhas delas são metálicas. E isso é uma condição muito interessante, porque a boca geralmente esquenta em contato com a chama. Quanto mais resistente a fogo ela for, melhor. Se você está se perguntando se você pode fazer numa garrafa de cerveja com uma tampinha normal, pode, só vai ficar um pouco mais difícil para você abrir o buraco aqui em cima. Vamos pegar aqui a nossa faca e abrir um buraco aqui. O melhor possível, tá? Olha o que eu fiz aqui. Eu fiz um corte bem simples aqui, ok? Com a pontinha da faca, eu vou só amassar para deixar isso daqui um pouco mais aberto. Só isso daqui já é bastante suficiente, tá? Você não precisa de grandes caprichos aqui não, ok? Agora a gente vai medir aqui uma quantidade de pavio que a gente acha legal, tá? Corta aqui. O próximo passo é pegar uma latinha de refrigerante comum. Eu peguei só um pedacinho da lata, ok? Olha só como isso é fácil. Você vai colocar a latinha aqui, o pavio em cima e simplesmente enrolar isso daqui, tá? Você enrola aqui na latinha, ó. O que você vai ter é isso aqui, tá? Um tubete de alumínio com o pavio passando por dentro. Aí é só você passar o pavio aqui por dentro, ó. Tá pronto, tá? Você vai deixar sempre uma parte para dentro e uma parte para fora. Ele vai ficar meio aberto, tá vendo? Ó, isso é normal, tá? Isso aqui é mais para você criar um ambiente sem oxigênio para a brasa não descer aqui para dentro, porque o algodão ele tende a se manter queimando por muito tempo. Vamos rosquear ele aqui de volta. E esperar até o óleo terminar de subir e encharcar a pontinha. Ó, eu não sei se vai dar para vocês terem uma ideia aí do quanto isso fica encharcado, tá? Olha só, o pavio ele absorve muito óleo. Olha aqui na garrafa, tá? Ele sempre vai ficar bem encharcado, olha só. Ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. Tá vendo? Ele absorve bastante mesmo. É isso que vai garantir a queima dele. Vamos acender a nossa lâmpada agora, tá? Olha só. É isso aí. Agora é só esperar um pouquinho. Ele vai engrenando até que chega uma hora que ele estabiliza. O que você vai ter que fazer é medir o tamanho do pavio que você vai deixar para fora, tá? Não pode ser muita coisa. Esse daqui eu vou deixar queimar um pouco até ele se estabilizar e eu descobrir qual é a medida de luz que eu quero. Eu acredito mesmo que se a gente tivesse usado um óleo limpo ou talvez até um azeite, isso aqui ficasse ainda mais brilhante, tá? Mas já é uma luminosidade muito legal e a previsão aqui é o seguinte, que 40 ml, um pouquinho assim de óleo, queime por 1 hora, tá? Por milhares de anos, uma lamparina a óleo como essa daqui iluminou a casa de muitas gerações de humanos. Eu espero realmente que você nunca precise usar uma dessa daqui numa situação de emergência, mas se caso você precisar, agora você já sabe como fazer. Outra coisa muito importante, não descarte mais óleo usado, isso é combustível do melhor tipo que você está jogando fora. Tente purificar o máximo possível, peneira bem ele, passa ele num paninho, deixa ele o mais fino possível, porque além de você poder usar em fogareiros, lamparinas, você tem aí um recurso
que hoje em dia, realmente, como já disseram provavelmente nos comentários, está bastante caro. Então, não é para jogar fora, não é para jogar no ralo e jogar na natureza. Guarda, porque em algum momento ele pode ser útil para você. Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero realmente que você se motive a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas também conheçam como fazer uma lâmpada a óleo. E a gente se vê no próximo. Deixa seu like aí. Até mais.